A história de amor de Octavia e Oscar Fairweather começou como um conto de fadas. Eles se conheceram na faculdade Creekside, quando ainda eram estudantes de graduação, onde Octavia estudava artes, e Oscar cursava administração de empresas. Octavia cativou Oscar desde o momento em que ele a viu perto do lago do campus. Oscar, alto e carismático, com um sorriso encantador, conquistou Octavia com seu charme e ambição. Casaram-se logo após a formatura. Com o sonho de construir uma vida juntos em sua cidade natal, Octavia conseguiu um cargo como professora de artes no ensino médio, onde sua paixão pela criatividade e por nutrir jovens talentos rapidamente a tornou uma favorita entre alunos e professores. Oscar, aproveitando suas conexões familiares, conseguiu um emprego em uma prestigiada empresa de investimentos local, subindo na hierarquia corporativa com velocidade notável. Com o passar dos anos, os Fairweather tornaram-se pilares da comunidade de Creekside. Eram presenças constantes em galas e reuniões do Conselho Municipal. Sua casa em Oakwood Estates, comprada com a crescente riqueza de Oscar, tornou-se um símbolo de seu sucesso. O toque artístico de Octavia era evidente em cada cômodo. Desde os murais pintados à mão na sala de estar, até as esculturas cuidadosamente selecionadas em seu quintal. Para o mundo exterior, Octavia e Oscar eram a epítome de um casal poderoso. Eles se complementavam perfeitamente. A criatividade de Octavia equilibrando a perspicácia comercial de Oscar, sua ternura suavizando o comportamento por vezes brusco dele. Os amigos frequentemente comentavam como eles ainda se olhavam, com a mesma adoração que tinham na faculdade. No entanto, sob a superfície dessa vida perfeita, havia nuances de tensão. Octavia e Oscar estavam tentando engravidar há anos sem sucesso. A pressão dos tratamentos de fertilidade e das esperanças frustradas começou a desgastar o relacionamento deles. Oscar se jogou no trabalho, passando longas horas no escritório, enquanto Octavia encontrava consolo em sua arte e em seus alunos. Foi durante esse período desafiador que o relacionamento de Octavia com sua mãe, Cordelia Prescott, tornou-se uma fonte de conforto e apoio. Cordelia, uma viúva que morava nos arredores da cidade, sempre teve um espírito livre. Em sua juventude, ela viajou pelo mundo como fotojornalista, estabelecendo-se em Creekside apenas depois de conhecer o pai de Octavia. Após a morte dele, Cordelia havia-se recolhido a uma vida mais tranquila, dedicando-se ao seu jardim e ao trabalho voluntário no abrigo de animais local. À medida que Octavia passava mais tempo com a mãe, Oscar se viu atraído pela órbita de Cordelia também. O que começou como uma conversa educada durante os jantares em família evoluiu lentamente para algo mais, preparando o cenário para uma traição que destruiria a família Fairweather. As sementes do caso entre Oscar e Cordelia foram plantadas em uma noite fria de outono. Octavia, consumida pelos preparativos para uma próxima exposição de arte com o trabalho de seus alunos. Oscar, sentindo-se negligenciado e frustrado pela crescente distância em seu casamento, decidiu ir sozinho à casa de Cordelia, aparentemente para ver como sua sogra estava. Cordelia, surpresa, mas satisfeita com a visita inesperada, recebeu Oscar com um sorriso caloroso e um copo do seu vinho caseiro, enquanto se sentavam em sua pequena e bagunçada sala de estar, rodeados por lembranças ecléticas de suas viagens. Oscar se viu desabafando sobre seus problemas conjugais. Cordelia ouvia com empatia, seus olhos, tão parecidos com os de Octavia, cheios de compreensão. Talvez fosse o vinho, ou pela atmosfera íntima, ou simplesmente pela necessidade de conexão humana. Mas naquela noite uma linha foi cruzada. Um toque reconfortante demorou demais. Um olhar teve mais significado do que deveria. Quando Oscar deixou a casa de Cordelia, ambos sabiam que algo havia mudado irremediavelmente. Nas semanas seguintes, Oscar e Cordelia inventaram motivos para se verem. Cordelia de repente precisava de ajuda com reparos domésticos, enquanto Oscar descobria um novo interesse pela jardinagem. Seus encontros clandestinos se tornaram mais frequentes, sempre cuidadosamente cronometrados para evitar suspeitas. Durante um de seus primeiros encontros, Oscar chegou ao chalé de Cordelia para ajudar a consertar uma torneira com vazamento, enquanto trabalhavam lado a lado no espaço apertado do banheiro dela. O ar entre eles ficou denso com uma tensão não dita. Suas mãos se roçaram acidentalmente, enviando choques elétricos por ambos. Quando Cordelia passou por Oscar para pegar uma toalha, ele sentiu o cheiro do perfume dela, uma mistura inebriante de jasmim e baunilha que o deixou tonto. Seus olhares se encontraram no espelho e, por um momento, nenhum dos dois conseguiu desviar o olhar. Em uma tarde quente de domingo, Cordelia estava mostrando a Oscar como podar seus roseirais, enquanto ela demonstrava a técnica, em pé atrás dele para guiar suas mãos. Ambos estavam muito conscientes da proximidade física, o suave roçar da respiração dela em seu pescoço, o calor do corpo dela contra suas costas, enviou arrepios pela espinha de Oscar. Quando ele se virou para fazer uma pergunta, seus rostos estavam a centímetros de distância. O tempo pareceu parar enquanto eles estavam ali, congelados em um momento de desejo proibido. Durante um raro momento a sós em uma reunião familiar, Oscar e Cordelia escaparam para o jardim isolado atrás da casa. Escondidos da vista por uma treliça coberta de rosas trepadeiras, eles cederam aos seus desejos. Seus beijos eram urgentes, mãos vagando com o desespero dos momentos roubados. Ao ouvirem a voz de Octavia chamando por eles, rapidamente se separaram, ajeitando as roupas e os cabelos.
A culpa foi imediata, mas também a emoção do seu caso secreto. Adicionando uma perigosa excitação aos seus encontros ilícitos, o caso os consumia, cegando-os para as consequências de seus atos. No quarto de Cordelia, um espaço antes reservado para noites solitárias, eles agora criavam um mundo de paixão secreta. O ranger de molas da cama e os sussurros abafados se tornaram uma sinfonia de seu amor ilícito, encenada contra o pano de fundo da traição familiar. À medida que sua intimidade física se aprofundava, o mesmo acontecia com seu envolvimento emocional. O que havia começado como uma atração física se transformou em algo mais complexo e perigoso. Eles começaram a imaginar um futuro juntos, indiferentes à devastação que tais sonhos causariam à sua família. Foi essa combinação de paixão física e conexão emocional que acabaria por levá-los à ruína. Eles justificavam suas ações em conversas sussurradas. Oscar falava de se sentir desvalorizado e incompreendido por Octavia, enquanto Cordelia confessava uma solidão que a atormentava desde a morte do marido. Eles se convenceram de que sua conexão era especial, algo que transcendia os limites do convencional. À medida que o caso se aprofundava, também se aprofundava sua teia de mentiras. Oscar começou a inventar viagens de negócios e reuniões tardias. Cordelia fingia estar doente para evitar reuniões familiares. Eles se comunicavam através de uma conta de e-mail secreta e telefones descartáveis, sempre cuidadosos para encobrir seus rastros. Mas a cada mentira, o peso da culpa aumentava. Oscar achava cada vez mais difícil olhar Octavia nos olhos, enquanto as interações de Cordelia com a filha se tornaram tensas e estranhas. O próprio relacionamento que antes era a fonte de conforto de Octavia agora estava manchado pela traição. Nem Oscar nem Cordelia poderiam ter previsto as consequências devastadoras que suas ações teriam sobre toda a família Fairweather. Enquanto continuavam seu caso ilícito, eles permaneceram alheios às suspeitas que começavam a se formar na mente de Octavia. A primeira suspeita de que algo estava errado veio a Octavia em uma tarde chuvosa de terça-feira. Ela havia decidido surpreender Oscar com um almoço em seu escritório, apenas para ser informada por sua secretária confusa que ele havia saído mais cedo, mencionando uma reunião com um cliente. Octavia descartou o ocorrido como um mal-entendido, mas uma semente da dúvida havia sido plantada. Nas semanas seguintes, Octavia começou a notar mudanças sutis no comportamento de Oscar. Ele estava mais distraído, frequentemente perdido em pensamentos durante as conversas deles. Seu telefone vibrava em horários estranhos, e ele saía da sala para atender as ligações em voz baixa. Quando questionado, Oscar descartava as preocupações dela com explicações vagas sobre estresse no trabalho e negócios importantes em andamento. A sensibilidade artística de Octavia, geralmente uma fonte de alegria em sua vida, agora se tornou uma maldição, pois ela percebia pequenos detalhes que outros poderiam ter perdido. O leve cheiro de um perfume desconhecido nas roupas de Oscar. Uma mancha de batom em uma caneca de café que ele trouxe do escritório para casa. O jeito como ele às vezes evitava seu toque. Todas essas observações se acumulavam em sua mente, formando uma imagem que ela não queria ver. Seu relacionamento com sua mãe também começou a mudar. Cordelia, antes ansiosa para passar um tempo com a filha, agora parecia distante e preocupada. Suas sessões semanais de chá se tornaram menos frequentes, com Cordelia frequentemente cancelando no último minuto, citando vários compromissos. Quando elas se encontravam, Octavia sentia um nervosismo no comportamento de sua mãe, uma relutância em encontrar seu olhar que era totalmente fora de seu feitio. Conforme suas suspeitas cresciam, Octavia se viu presa em uma espiral de dúvidas e autorrecriminação. Ela questionou cada interação, analisou cada palavra dita por Oscar e Cordelia. Estaria ela imaginando coisas? Será que o estresse de suas lutas com a fertilidade e sua próxima exposição a tinham deixado paranoica? Determinada a descobrir a verdade, Octavia começou a investigar discretamente. Ela verificou os extratos do cartão de crédito de Oscar, notando várias cobranças em restaurantes e hotéis que ele nunca havia mencionado. Ela passou de carro pela casa de sua mãe em horários estranhos, seu coração afundando ao ver o carro de Oscar estacionado na rua, em uma noite em que ele supostamente estava trabalhando até tarde. Cada nova evidência parecia um golpe físico, corroendo a base da confiança, que havia sido o alicerce de sua vida. Os alunos e colegas de Octavia notaram a mudança em seu comportamento. As olheiras sob seus olhos, o tremor em suas mãos enquanto demonstrava técnicas de pincel, o sorriso forçado que nunca alcançava seus olhos. Conforme os dias passavam, Octavia tornou-se uma sombra do que ela era, dividida entre confrontar seus medos e se agarrar aos últimos fragmentos de esperança de que estivesse enganada. Ela não fazia ideia de que a verdade, quando finalmente viesse à tona, seria ainda mais devastadora do que ela poderia imaginar. O dia em que o mundo de Octavia desabou começou como qualquer outro. Era sábado, e ela havia passado a manhã na escola, dando os toques finais na exposição de arte dos alunos. Oscar havia saído cedo, resmungando algo sobre um jogo de golfe com clientes, enquanto Octavia dirigia para casa, com a cabeça preocupada com os detalhes de última hora para a próxima exposição. Ela decidiu por impulso passar na casa de sua mãe. Talvez uma xícara de chá e uma conversa a ajudassem a se acalmar, enquanto Octavia entrava na rua tranquila que levava à casa de Cordelia. Seu coração quase parou. Lá, estacionado atrás, estava o elegante sedã preto de Oscar.
Por um momento, Octavia ficou sentada em seu carro, com as mãos agarrando o volante. Ela disse a si mesma que poderia haver uma explicação inocente, mas no fundo sabia. Com pernas trêmulas, Octavia se aproximou da casa. As cortinas estavam fechadas, mas através de uma fresta, ela podia ver movimento lá dentro. Respirando fundo, ela usou sua chave para destrancar a porta, abrindo-a o mais silenciosamente possível. A visão que a saudou ficaria para sempre gravada em sua memória. Ali, no sofá estampado com flores, eles estavam presos em um abraço íntimo, alheios ao mundo ao redor. O cabelo de Cordélia estava despenteado, a camisa de Oscar parcialmente desabotoada. Na mesa de centro, 2 taças de vinho pela metade serviam como testemunhas mudas de sua traição. Por um momento, o tempo pareceu parar. Então, como se sentissem sua presença, Oscar e Cordélia olharam para cima. As expressões em seus rostos, choque, culpa e um lampejo de desafio. O que se seguiu foi um borrão de emoções e acusações. O grito angustiado de Octavia quebrou o silêncio, assustando o casal culpado. Oscar se levantou de um salto, gaguejando desculpas e súplicas. Cordélia permaneceu sentada, o rosto pálido, lágrimas escorrendo pelo rosto. Octavia, com a voz rouca de dor e fúria, lançou perguntas a eles. As respostas, quando vieram, foram como adagas em seu coração. 6 meses. Começou como amizade, depois evoluiu. Eles não quiseram que acontecesse. Eles estavam arrependidos. Incapaz de suportar a presença deles por mais tempo, Octavia fugiu do chalé. Ela dirigiu sem rumo por horas, sua mente repassando a cena repetidamente. Quando ela voltou para casa, o sol já havia se posto, projetando longas sombras sobre o gramado bem cuidado da casa que ela considerava seu santuário. Enquanto estava sentada na sala de estar escura, cercada pelos adornos de sua vida aparentemente perfeita, Octavia sentiu algo dentro dela se quebrar. A dor, a traição, a magnitude da decepção. Naquele momento, uma fria determinação começou a se formar em seu coração. Alguém teria que pagar por essa traição. E Octavia sabia exatamente quem seria esse alguém. Os eventos que levaram ao tiroteio fatal se desenrolaram, ao longo de várias horas tensas naquela quente noite de verão. Octavia, tendo passado o dia em uma névoa de luto e raiva, se viu andando de um lado para o outro pelos corredores de sua casa como um animal enjaulado. O tic-tac do relógio no wall parecia zombar dela, contando os momentos até que seu mundo mudasse irrevogavelmente. Ao cair da noite, Oscar voltou para casa. Ele entrou cautelosamente, seus passos confiantes de sempre substituídos por passos hesitantes. Octavia o observava das sombras da sala de jantar enquanto ele pendurava o casaco e afrouxava a gravata, a rotina familiar agora manchada pelo conhecimento de sua traição. Oscar chamou o nome de Octavia, sua voz tensa de apreensão. Quando ela entrou na luz, ele visivelmente se encolheu. A mulher à sua frente tinha pouca semelhança com a esposa vibrante e amorosa que ele conhecera. Os olhos de Octavia estavam vermelhos e vazios, sua postura rígida com uma fúria mal contida. Oscar, com o rosto uma máscara de culpa e desespero, lançou-se em uma ladainha de desculpas e pedidos de perdão. Ele falou sobre se sentir negligenciado, das pressões do trabalho e suas dificuldades para engravidar. Ele alegou que o caso tinha sido um erro, um momento de fraqueza que tinha saído do controle. A cada palavra, Octavia sentia sua raiva aumentar, uma onda de fúria ameaçando dominá-la, sem perceber totalmente o que estava fazendo. Octavia se viu caminhando para o escritório de Oscar. Ela sabia que ele guardava uma arma na gaveta da escrivaninha, uma precaução que ele insistiu depois de uma série de arrombamentos no bairro. Como em transe, ela pegou a arma, sentindo seu peso frio em sua mão. Quando ela voltou para a sala de estar, os olhos de Oscar se arregalaram em choque e medo. Ele levantou as mãos, recuando lentamente, suas palavras agora saindo em um ímpeto de pânico. Ele prometeu terminar o caso, ir para terapia, fazer o que fosse preciso para salvar o casamento. Mas Octavia mal o ouvia. Em sua mente, ela via apenas imagens de Oscar e Cordélia juntos, a traição deles se repetindo em um ciclo infinito. O que aconteceu em seguida foi um borrão de movimento e som. Oscar se lançou para frente, talvez tentando desarmá-la. Naquele momento de caos e emoção intensificada, o dedo de Octavia apertou o gatilho. O tiro foi ensurdecedor nos limites da sala, seguido por um silêncio assustador, quebrado apenas pelo tilintar de vidro estilhaçado de um porta-retratos caído. Oscar cambaleou para trás, com uma expressão de descrença no rosto enquanto pressionava a mão contra o peito. Sangue escorria por entre seus dedos, manchando sua camisa branca impecável de carmesim. Ele desabou no chão, ofegante, com os olhos fixos nos de Octavia em um apelo silencioso. Quando a realidade do que tinha feito a atingiu, Octavia deixou a arma cair. Ela chocou-se contra o chão de madeira, o som atirando do seu estado de choque. Ela correu para o lado de Oscar, sua raiva instantaneamente substituída por horror e arrependimento. Ela pressionou as mãos contra o ferimento, tentando desesperadamente estancar o fluxo de sangue. A respiração de Oscar estava difícil, sua pele ficando pálida, com mãos trêmulas. Octavia pegou seu telefone e discou 911. Sua voz tremia enquanto ela dava o endereço ao atendente, implorando para que uma ambulância se apressasse, enquanto esperava a ajuda chegar. Ela embalou a cabeça de Oscar em seu colo, sussurrando uma mistura de desculpas e súplicas para que ele resistisse. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Vizinhos alertados pelo tiro começaram a se reunir do lado de fora.
Pela janela, Octávia podia ver rostos curiosos espiando, suas expressões mudando de preocupação para choque ao observarem a cena. Ela ouviu vozes abafadas. Alguém gritando para chamar a polícia. Quando os paramédicos finalmente chegaram, eles trabalharam rapidamente para estabilizar Oscar. Octávia observava, entorpecida pelo choque, enquanto o colocavam numa maca e o levavam às pressas para a ambulância que os aguardava. Enquanto as sirenes desapareciam ao longe, Octávia se viu sozinha em casa, cercada pelas evidências de seus atos. Não demorou muito para a polícia chegar. A detetive Mia Davis assumiu o controle da cena, seus olhos atentos captando cada detalhe. Enquanto os policiais isolavam a área e começavam a coletar evidências, o detetive Davis aproximou-se de Octávia, que estava sentada imóvel no sofá manchado de sangue. Com uma voz gentil, mas firme, o detetive Davis informou Octávia de seus direitos, e perguntou se ela entendia o que tinha acontecido. Octávia, com a voz quase inaudível, relatou os eventos do dia, a descoberta do caso, o confronto e o momento em que a arma disparou. Ao longo de seu depoimento, ela pareceu quase indiferente, como se estivesse descrevendo algo que tivesse acontecido com outra pessoa, enquanto Octávia era levada algemada. A gravidade da situação começou a cair na real. Ela viu seus vizinhos observando por trás de cortinas fechadas às pressas. Seus rostos eram uma mistura de horror e fascínio. No Hospital Geral, Oscar Fairweather lutava pela vida na unidade de terapia intensiva. A bala havia errado seu coração por poucos centímetros, alojando-se perigosamente perto de sua coluna. Enquanto ele passava por múltiplas cirurgias, um fluxo constante de colegas e amigos da família o visitava. Suas conversas sussurradas na sala de espera, cheias de especulação e descrença. Cordelia Prescott, consumida pela culpa e vergonha, tentou visitar seu genro, mas foi rejeitada pela família Fairweather. Ela se retirou para sua casa, recusando-se a atender ligações ou abrir a porta. O peso de seu papel na tragédia pareceu envelhecê-la da noite para o dia. Seu comportamento outrora vibrante substituído por um olhar assombrado e vazio. A detetive Davis, enquanto isso, se aprofundou no caso. Ela entrevistou amigos, colegas e familiares, juntando as peças dos eventos que levaram àquela noite fatídica. Quanto mais ela descobria sobre a história da família Fairweather e o caso entre Oscar e Cordelia, mais complexo o caso se tornava. À medida que a investigação progredia, a opinião pública em Creekside começou a mudar. O que inicialmente foi visto como um caso claro de tentativa de homicídio num acesso de fúria, revelou-se uma tragédia, nascido da traição e da confiança destruída. A cidade se viu dividida, com alguns se solidarizando com a situação de Octávia, enquanto outros condenavam suas ações como imperdoáveis, independentemente das circunstâncias. Uma das peças mais cruciais de evidência veio de uma fonte inesperada. A melhor amiga de Octávia e também professora de arte, Zara, apresentou uma série de mensagens de texto. Nas semanas que antecederam o tiroteio, Octávia havia confiado suas crescentes suspeitas a Zara, detalhando os sinais de infidelidade que ela havia notado. As mensagens revelaram a turbulência emocional de Octávia e sua luta para confrontar a verdade, fornecendo informações valiosas sobre seu estado de espírito. Dentro do tribunal lotado, o ar era denso de tensão enquanto o juiz dava início ao processo. A acusação, liderado pelo ambicioso promotor Vincent Harding, pintou um quadro de Octávia como uma mulher vingativa, que havia cometido um ato premeditado de violência. Harding argumentou que o tiroteio não foi um crime passional, mas uma tentativa calculada de punir seu marido e sua mãe por sua traição. A equipe de defesa de Octávia, liderada pelo experiente advogado, apresentou uma narrativa diferente. Eles retrataram Octávia como uma vítima das circunstâncias, uma mulher levada ao limite por uma traição impensável. Morales enfatizou o caráter impecável de Octávia, suas contribuições para a comunidade e o extremo sofrimento emocional que ela estava passando no momento do tiroteio. Em seus argumentos finais, tanto a acusação quanto a defesa fizeram apelos apaixonados ao júri. T.A. Harding enfatizou a gravidade do crime e a necessidade de justiça, enquanto Morales instou os jurados a considerarem as circunstâncias extraordinárias e a vida exemplar de Octávia. Enquanto o júri saía para iniciar suas deliberações, um silêncio pairou sobre o tribunal. O destino de Octávia Fairweather agora estava em suas mãos, e com ele, a resolução de uma tragédia que abalou a cidade de Creekside profundamente. Após 3 dias de intensa deliberação, o júri retornou com seu veredicto. Eles consideraram Octávia Fairweather culpada de agressão com agravantes, uma acusação menor do que a de tentativa de homicídio, que a acusação havia defendido. O tribunal irrompeu em uma mistura de suspiros e murmúrios quando o verdito foi lido, com Octávia impassível ao lado de seu advogado. O juiz, levando em consideração os antecedentes imaculados de Octávia e as circunstâncias extraordinárias do caso, a condenou a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 3 anos. Além disso, Octávia foi obrigada a se submeter a aconselhamento psicológico e completar um programa de controle da raiva. A sentença foi recebida com reações mistas. Alguns sentiram que era muito branda, dada a gravidade, enquanto outros acreditavam que equilibrava justiça com compaixão.
enquanto Octávia era levada para fora do tribunal. O peso de suas ações e o longo caminho a seguir pareciam finalmente se instalar em seus ombros. Oscar, tendo-se recuperado de seus ferimentos físicos, mas para sempre mudado pela experiência, mudou-se para outro estado para recomeçar. Ele e Octávia haviam se divorciado durante sua encarceração. Sua comunicação limitada a cartas formais e ligações telefónicas ocasionais, apesar da dor do passado que compartilhavam. Havia um perdão hesitante entre eles, nascido da compreensão mútua e do arrependimento. Cordélia havia-se retirado completamente da vida pública. Ela vivia como uma reclusa virtual em sua casa de campo, seu único contato com o mundo exterior, sendo a visita ocasional de um auxiliar de saúde domiciliar. O peso do seu papel na tragédia tinha cobrado um preço alto em sua saúde e espírito. Enquanto Creekside lentamente se cura e a vida segue em frente, a história de Octávia, Oscar e Cordélia permanece uma poderosa lembrança de como rapidamente e irremediavelmente as vidas podem mudar. Ela nos desafia a examinar nossos próprios relacionamentos, a valorizar a confiança depositada em nós por nossos entes queridos, e a considerar os impactos de longo alcance das nossas escolhas.